Meus caros amigos e amigas que nos acompanham, estamos começando o nosso estudo de hoje do Catecismo da Igreja Católica, dando sequência aos nossos estudos, e nós estamos aí por volta do parágrafo 355 do Catecismo, que fala da criação do homem. Estamos estudando o primeiro artigo do nosso credo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pois bem, Deus é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Nós então conversamos no nosso último encontro sobre a criação dos anjos. E agora o Catecismo vai falar para nós sobre a criação do homem. E vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Está no Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Então, o homem é a única criatura na terra criada à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, ele ocupa um lugar único na criação, um lugar especial, diferente de tudo o resto que Deus criou, porque é criado à imagem de Deus. O Papa João Paulo II, quando escreveu a Carta às Famílias, em 1994, o Papa disse uma coisa muito bonita. Quando Deus quis criar o homem, Deus não foi buscar um modelo fora dele para criar o homem, mas Deus entrou dentro dele e criou o homem à sua imagem e semelhança. É por isso, meus irmãos, que nós temos uma série de atributos, faculdades que os animais não têm. A nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar, de escrever, enfim, tudo isso é gritante em nós. Tudo isso mostra que nós somos completamente diferentes dos animais. E Deus nos deu esses dons, esses atributos, exatamente para que nós pudéssemos ser a sua imagem e semelhança. E, acima de tudo, Deus nos deu a liberdade. Liberdade até de dizer: não vos servirei, como alguns anjos disseram, não vos amarei. E virar as costas para Deus. Então você encontra muitos homens que são piedosos, que são devotos, que amam e adoram a Deus, mas você vai encontrar também homens e mulheres que não querem saber de Deus. É a liberdade. E infelizmente, por causa do mau uso dessa liberdade, é que o pecado pode acontecer na história dos homens. Existe uma passagem muito bonita que o Catecismo traz aqui para nós, um texto de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, lá do livro dela, dos Diálogos, onde ela diz: que motivo vos fez, ó Deus, construir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Uma palavra de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Então, meus irmãos, por ser a imagem de Deus, a pessoa humana tem uma dignidade muito grande. Dignidade de pessoa. Ela não é uma coisa, não é um objeto, mas é alguém. É capaz de se conhecer, é capaz de se possuir, de se doar livremente e entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado, pela graça de Deus, a uma aliança com Deus e dar a Deus uma resposta de fé, resposta de amor, que ninguém mais pode dar em seu lugar. Cada um de nós é chamado a dar uma resposta a Deus. Deus, então, criou tudo para o homem. Tudo, o céu, a terra, todos os elementos deste mundo foram criados para nós, mas o homem foi criado para servir e para amar a Deus e para oferecer-lhe toda a criação. É o que nos ensina a Igreja.
E numa citação muito bonita de São João Crisóstomo, doutor da Igreja, que foi patriarca de Constantinopla no século IV, lá nos seus sermões, São João Crisóstomo diz assim: quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável, figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. Veja, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É para ele que existem o céu e a terra e o mar, e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita. Que bonito! Deus fez o homem para ele, Deus fez o homem para sentar-se à sua direita. Quando o homem perdeu a amizade de Deus pelo pecado, pelo mau uso da sua liberdade, Deus então enviou o seu Filho amado para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, a gente vê como é grande a dignidade do ser humano. Nenhum de nós pode achar que é pequeno. Nenhum de nós pode dizer que a sua vida não vale nada, que eu não presto, que eu não sirvo para nada. Não. Não chames de indigno, não chames de pequeno aquilo que Deus fez de muito grande. É por isso que eu costumo dizer muito, especialmente para os jovens, você não pode estragar a sua vida com coisas erradas, com a droga, com a violência, com o crime, com uma vida sexual desregrada. Você não pode fazer isso, porque você é uma extraordinária criatura de Deus. Na realidade, meus irmãos, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no próprio mistério de Jesus. É o que diz para nós a Igreja. É só no mistério de Jesus. Só Jesus revela ao homem quem ele é. São Paulo ensina que dois homens estão na origem do gênero humano. Um é Adão e o outro é Jesus Cristo. O primeiro Adão, São Paulo disse, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. E o segundo é um ser espiritual que dá a vida, o próprio Cristo. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma, que o faz viver. O segundo Adão, né, Jesus Cristo, recebeu a sua imagem como o primeiro Adão, e assim se revestiu da natureza deste último, e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem, para que aquilo que foi feito à imagem de Deus não se perdesse. Então Deus assumiu esta imagem humana em Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão, é o novo Adão, né? Como diz São Paulo. Pois o segundo é verdadeiramente também como o primeiro. Ele é o primeiro e ele é o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, disse Jesus, quer dizer, eu sou o começo, eu sou o fim, eu vim para salvar. Portanto, meus irmãos, graças a esta origem comum que a humanidade tem em Adão, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana, de São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos 17 e 26, São Paulo diz, de um só Deus fez toda a raça humana. Então nós não podemos dizer que Adão não existiu. Adão existiu, Adão e Eva existiram. Não necessariamente como está narrado ali na Bíblia, naquela linguagem poética em que Deus faz cada um deles de barro, depois sopra. É uma linguagem simbólica. Mas não se pode negar que Adão e Eva existiram. Quem foi Adão? O primeiro homem. Quem foi Eva? A primeira mulher. Adão e Eva foi o primeiro casal humano, ou seja, o primeiro casal que teve uma alma, imagem e semelhança de Deus.
quando isso aconteceu e como isto aconteceu, não é a Bíblia quem vai dizer, é a ciência que vai dizer. E a igreja não é contra a teoria da evolução, desde que se entenda que a teoria da evolução foi feita por Deus. Quem descobriu o famoso Big Bang, a primeira explosão ou primeira expansão que deu origem ao universo, há 13 bilhões de anos atrás ou mais, quem descobriu foi um padre da igreja, padre Georges Lemaitre, um padre do século XIX, que inclusive discutiu com o próprio Einstein a teoria da evolução, e o Einstein aceitou como a melhor, o Big Bang como a melhor modelo para o começo do universo. Então Deus não é contra a teoria da evolução, mas desde que se entenda que foi Deus quem quis, Deus quem fez, Deus quem conduziu a evolução, desde o Big Bang até nós. O Big Bang, os físicos hoje modernos mostram que ele foi conduzido desde os seus primeiros bilionésimos de segundo até hoje. O Big Bang foi conduzido por alguém, por uma inteligência, por uma vontade que queria gerar o quê? Queria gerar o ser humano. Então, a igreja não se opõe à teoria da evolução. Os papas já disseram isso, mas desde que se entenda que esta evolução foi feita por Deus e que a alma humana não foi gerada pela evolução da matéria, mas a alma humana é criada diretamente por Deus e colocada na pessoa. Então, quando acontece a geração de uma pessoa humana, quando o óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, Deus, neste momento, cria uma alma nova que não existia. A igreja não acredita em reencarnação. Não, Deus cria uma alma nova e Deus coloca essa alma nova no ser humano. E um trecho bonito que o Catecismo nos traz aqui, do Papa Pio XII, ele diz o seguinte: maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, uma unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual. Na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de seu habitat, a terra, de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e devolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural, Deus mesmo, ao qual todos devem tender na unidade dos meios para atingir esse fim, na unidade do seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. Então, Pio XII destaca a questão da unidade da vida humana em todos os seus aspectos. E o Catecismo nos ensina que o homem é formado de corpo e de alma. Duas realidades, corpo e alma. A pessoa humana, criada nesta imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O corpo é matéria, a alma é espírito. Espírito e alma é a mesma coisa, diz o Catecismo da Igreja. O corpo é formado de matéria, a alma é formada de espírito. O texto bíblico mostra esta realidade com uma linguagem simbólica, quando diz que o Senhor Deus modelou o homem com argila do solo, quer dizer, o seu corpo feito de matéria, e insuflou em suas narinas um hálito de vida. E o homem, então, se tornou um ser vivente. É o que nós vemos aí no Gênesis 2, versículo 7. Por isso, meus irmãos, o homem em sua totalidade é querido por Deus, tanto o corpo quanto a alma. Houve uma filosofia muito negativa, o gnosticismo, que queria dizer que o corpo não prestava e que apenas a alma era boa. A filosofia antiga dos gregos desprezava o corpo e queria até sacrificar o corpo, judiar do corpo, como se o corpo não fosse algo de Deus. A igreja, o cristianismo veio dizer que não, que
o corpo e a alma são desejados por Deus. E o corpo do homem participa da dignidade, da imagem e semelhança de Deus. Ele é um corpo humano, porque ele é animado pela alma humana. E essa pessoa humana inteira está destinada a tornar-se mergulhada no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, tanto o corpo quanto a alma. Então o corpo não pode ser desprezado. O Catecismo ensina aqui, numa das citações da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, o Catecismo ensina que a unidade de corpo e de alma, o homem tem por sua própria condição corporal, ele sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atinge sua plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Quando o homem sintetiza no seu corpo todos os elementos da natureza, é bonito isso que diz o Concílio Vaticano II, o homem apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor no seu próprio corpo. Não é? Então diz a Gaudium et Spes, não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida do corpo, maltratar o corpo, não cuidar do corpo, não é? Estragar o corpo com vícios, com bebida, com cigarro, com droga, com aventuras que põem a vida em risco. Tudo isso não pode acontecer. Ok? Ao contrário, deve o homem estimar e honrar o seu corpo, porque ele foi criado por Deus e foi destinado à ressurreição no último dia. Então, nosso corpo vai ressuscitar como o corpo de Cristo ressuscitou. Por isso, a igreja quer que a gente cuide bem desse nosso corpo. O Catecismo nos diz que, por vezes, a alma aparece distinta do espírito. Por exemplo, São Paulo fala, né, o ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,23. Mas a igreja, diz aqui o catecismo, ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Quer dizer, a alma não é formada de alma e espírito. Não, a alma é espírito. A alma é espiritual. Isso foi confirmado, né, pelo Quarto Concílio de Constantinopla no ano de 870. O espírito significa o quê? Significa que o homem, diz o catecismo, está ordenado desde a sua criação por Deus para o seu fim sobrenatural e que a sua alma é capaz de ser elevada à comunhão com Deus. É isso que significa a nossa alma, o nosso espírito. Então, espírito e alma se confundem, segundo o que ensina o catecismo da igreja. Então, o homem não é formado de corpo, alma e espírito. Não, o homem é formado de corpo e alma. Conforme está aqui, você pode conferir isso bem claro aí no parágrafo 367 do catecismo. Muito bem, outra realidade que a igreja chama a atenção é que Deus não criou o homem isolado, mas ele criou o homem e a mulher. Uma igualdade de dignidade, mas ao mesmo tempo uma diferença querida por Deus. O homem e a mulher, eles foram criados, ou seja, foram queridos por Deus, né, numa perfeita igualdade como pessoa humana com a mesma dignidade. Então, ser homem, ser mulher é uma realidade boa, querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade imensa, recebida diretamente de Deus. Por isso, ambos têm que ser igualmente respeitados. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não, é a nossa alma que é a imagem de Deus, porque Deus não tem corpo, não é? Deus é puro espírito, por isso em Deus não existe o sexo. Mas Deus quis, né, que nós fôssemos sexuados. E Deus criou dois sexos, para que um fosse o homem, o outro fosse a mulher, um fosse pai, o outro fosse mãe, um fosse marido, outro fosse esposa. E Deus criou um para o outro, uma unidade a dois.
Deus quer que o homem e a mulher sejam uma unidade a dois. Eles foram criados conjuntamente por Deus e a palavra de Deus nos ensina isso. Não é bom que o homem esteja só. Ele disse, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então Deus deu ao homem uma auxiliar. Ele diz, alguém que ajude, porque Deus percebeu que o homem não era feliz. Nenhum dos animais podia conversar com o homem, dialogar com o homem. Então Deus criou a mulher, tirando da costela do homem. Claro que isto aí é uma linguagem poética, né? Uma linguagem que quer dizer que Deus não tirou um pedaço do calcanhar do homem para fazer a mulher e nem um pedaço da cabeça. Deus tirou um pedaço do lado, da costela que cobre o coração. Né? No sentido aí de companheiro, de amizade, de comunhão. Santo Agostinho é que explica isso muito bem. Né? E quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou emocionado e disse, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e é a carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Está lá no Gênesis 2:23. E o homem então descobre a mulher como um seu outro eu, da mesma humanidade, que pode então dialogar com ele, conversar com ele, viver com ele. E o homem ficou muito feliz.